acomodar seu futebol maravilhoso. Ele foi o maior artilheiro da história do Flamengo, com 510 gols. A lista de títulos com a camisa rubro-negra é proporcional ao seu imenso talento. Tetracampeão brasileiro, 6 vezes campeão carioca, 9 vezes campeão da Taça Guanabara, campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes. Na seleção brasileira, Zico fez 68 gols em 94 jogos. Só perde para o Rei Pelé. Mesmo com um currículo invejável, Zico carrega uma injusta fama de perdedor por causa das 3 Copas que disputou e não conseguiu vencer. Não foi bem assim. Em 78, na Argentina, uma armação histórica fez o título ficar com a seleção da casa. Em 82, por um desses caprichos do futebol, o Brasil de Tele Santana acabou perdendo para a Itália nas quartas de final. E em 86, Zico teve a coragem de bater aquele pênalti contra a França. Estava frio, tinha acabado de entrar. Errou, é verdade. Mas Sócrates e Júlio César também erraram. E pouca gente se lembra disso. Zico disputou aquela Copa no sacrifício. Goleador, sempre sofreu com as butinadas de seus implacáveis marcadores. Em 85, uma entrada desleal de Márcio Nunes do Bangu arrebentou-lhe o joelho. Com graves problemas nos meniscos e ligamentos, Zico foi obrigado a fazer várias cirurgias, seguidas por longos períodos de recuperação. Paciente e determinado, conseguiu dar a volta por cima e jogou profissionalmente até o começo de 94. O Flamengo foi o único time brasileiro em que atuou. Em 84, Zico foi vice-artilheiro do campeonato italiano com 19 gols pela pequena Udinese. A partir de 91, virou um mito no Japão, como jogador, técnico e dirigente. Graças a ele, o futebol emplacou de vez na terra do sol nascente. Fora dos gramados, Zico foi secretário de esportes do governo Collor. Criou a chamada Lei Zico, que tinha como objetivo regulamentar o esporte no Brasil. O projeto acabou aprovado com muitas alterações pelo Congresso Nacional. Zico completou 44 anos na segunda-feira passada. Empresário bem-sucedido, cuida de vários negócios e ainda arranja tempo para curtir a família, a mulher Sandra e 3 filhos. Em 95, realizou um sonho antigo. Fundou um centro de treinamentos para formar jogadores de diversas categorias. O centro cresceu tanto que deu origem a um time profissional, o Rio de Janeiro Futebol Clube, com estreia prevista para o final do mês na 3ª divisão do Campeonato Carioca. Além de dirigir o primeiro clube empresa do Brasil, Zico passa 2 meses por ano do outro lado do mundo, ainda ensinando os segredos da bola ao agradecido povo japonês. Para a torcida brasileira, dentro ou fora de campo, Zico sempre será o galinho de Quintino, o galinho dos gols de ouro. Você olha a imagem do Márcio entrando ali no joelho. Dá sempre um calafrio, né? Dói de novo. Dói de novo. Não é porque a gente nunca acredita que um profissional possa ir dessa maneira, né? Você vai na disputa de bola firme, mas sempre visando a bola. E cada vez que eu vejo claramente, eu quero descobrir uma maneira dele ter vindo para olhar, se ele olhar a bola, quer dizer, ele não está nem olhando para a bola. Quantos anos faz foi isso? Foi 86. E quantas cirurgias você foi obrigado a fazer depois disso aí? 4. 4 cirurgias? Eu queria até fazer um reparo e alguns adendos aí a esse belo texto sobre o galinho. O reparo é em relação ao seguinte: é verdade que o Zico foi vice-artilheiro do campeonato italiano na modesta Udinese com 19 gols. O artilheiro foi o Platini da Juventus, que era o melhor time do mundo à época, com 20. E é sempre bom lembrar, né? O Platini na Juventus fez um gol a mais. 7 jogos a mais. Exatamente.
O Zico deu, nessa Copa do México, a maior demonstração de profissionalismo e amor ao futebol que eu já vi um profissional dar. Eu confesso que eu ficava até cansado de ver o Zico fazendo fisioterapia. Era bicicleta, piscina, bicicleta, peso, piscina. Era uma coisa desumana. Tudo que o Zico passou para jogar aquela Copa. Acontece, Juga, que eu já sabia que tinha que se fazer a cirurgia. Só a cirurgia que dava jeito. E não havia tempo. Tanto é que eu aqui em São Paulo, numa reunião com o Nabi, com o Tele, com o Dr. Nele, eu pedi para ser cortado por isso. Porque era muito difícil. Eu sabia que eu podia estar bem e tal, mas de repente podia ter uma entorse e só a cirurgia dava jeito. E aí eles me convenceram a ir para lá, a ir à Copa do Mundo. Então eu tinha que fazer todo aquele trabalho, eu não podia treinar com os outros em tempo normal. E isso não levava o Tele a ter aquela confiança de me escalar de início, com toda razão. Claro. Gilberto, né? Você concorda que você não disputou 3 Copas, você disputou uma, você esteve em 3, exatamente, né? Eu tive em 3. Aquela última eu não considero que tenha disputado, porque no dia, na véspera do dia que eu ia entrar de início, que seria contra a Argélia, o time não foi bem. Ele ia me botar de início no jogo contra a Argélia, eu estava escalado, num 2 toques, numa brincadeira, eu voltei a torcer o joelho. Lembro, inchou de novo. Inchou de novo, então era aquilo, podia estar tudo bem, mas eu num lance, e sem ninguém me tocar, sem nada, eu falseava e aí acontecia o problema. Então, isso me obrigava, eu para poder manter a musculatura firme, eu tinha que fazer aquela série toda de trabalho, eu acordava às 6, 7 horas da manhã. Galo, vamos ver se... Talvez isso nunca fique claro de uma vez por todas, porque eu estou convencido que vocês dois, com toda a sinceridade que sempre marcou a carreira de vocês, estou falando de você e do Sócrates, tem um curto-circuito, provavelmente dado o momento de emoção e de tensão, que vocês não vão conseguir nunca reconstituir aquela história. No seu livro, que aliás é um best-seller, já vendeu mais de 80 mil, né, Galinho? É uma coisa fantástica. Aliás, falar em livro, deixa eu só... Meu Deus, de novo, não podemos esquecer, né? O livro do Marcelo Duarte, que é o diretor da revista Placar, Jogo Sujo, de uma coleção da editora Ática, de literatura infanto-juvenil. É uma maravilha de um livro, digo, porque li, sobre futebol, de suspense, jornalismo, é a história da tentar achar um jogador decisivo que foi sequestrado uma semana antes da partida final do campeonato. Não perca, você que está aí na faixa dos 12 aos 22, 25 anos, é uma delícia de um livro. Você com 27 leu e adorou? Não, exatamente, eu estou com 27, porque eu ainda estou na faixa infanto-juvenil. Mas voltando ao livro e ao lance, famoso lance da batida do pênalti contra a França. Vamos rememorar outra vez. Zico entrou em campo contra a França no segundo tempo, a primeira bola que pegou, deu um passe fantástico para o Branco tomou o pênalti, o Galo bateu o pênalti, o Bates pegou, mas depois teve a série de pênaltis e o Zico bateu e fez, que é uma coisa que também ninguém lembra, né? Que você fez na série de 5, quem perdeu foi Sócrates e depois o Júlio César. Mas no livro você diz que o Sócrates chegou para você com a bola e falou, toma, Galo, bate. O Magro diz o seguinte, eu estava automaticamente... Não é bem que eu não. Eu peguei a bola para bater. Eu peguei a bola, eu apenas fui consultar o Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates tinha batido o pênalti no jogo contra a Polônia anterior. Ele estava em campo. Então eu apenas, eu não cheguei para ele e falei assim, não, bate, não. Eu cheguei para ele, Sócrates, aí, tudo bem e tal. Aí ele foi, bate lá, pode ir lá bater. Entendeu? Apenas eu fui consultá-lo numa questão... Sabe, porque ele tinha batido o anterior, ele estava jogando. Isso. Se ele chega para mim, não, deixa que eu bato, eu vou tranquilamente. Eu acho que só uma pessoa poderia tirar, chegar, ó, vai bater fulano, que seria o Tele. Eu, todos os pênaltis contando com Sócrates dentro da carreira, eu sempre bati. Isso, não, por exemplo, então eu não vou pegar a bola, eu estou jogando, nessa hora você não quer saber se você entrou ali 1 minuto, está frio. Só uma pessoa que está fora disso pode chegar lá, olha, pô, entrou agora, pode acontecer isso. Ali nós temos os 3 lances, o Zico batendo o penal perdido, depois o pênalti que o Sócrates perdeu já na decisão por penais e o do Júlio César. E outra coisa, os jogadores estavam exaustos ali, porque aquele foi um jogo terrível. E o seu Sócrates conta, Galo, para mim, e eu depois que li o seu livro, e o Sócrates fez o prefácio do seu livro, do seu livro, quer dizer, né, ele não tem nada a opor ao que está contado ali. Mas o que ele me contava era o seguinte, que ele chegou com a bola, ele diz automaticamente para mim, o Galo está em campo, o Galo bate pênalti.
Não tem conversa. Fui eu que peguei a bola, eu que fui lá bater mesmo. E fui falar só com ele. E ele disse, eu peguei e falei pro Galo, é tua? É, exatamente, falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo, falou, vai lá e bate. Entendeu? E eu fui lá e bati, eu ia bater. Acho que só alguém podia me chegar ali e me tirar. Quantos penais você perdeu na vida toda? Eu acredito que uns 8 ou 10 por aí, não sei. E quantos gols de pênalti? Não sei, não tenho ideia. Deve dar 10% no máximo, você entendeu? De pênalti deve ter batido uns 80 por aí. 10%. Isso aí. Agora você lembra quem perdeu o pênalti na Copa do Mundo de 94? Não, Em 94? 94 do Brasil. Ninguém lembra. Não, tá certo. Perdeu uma O Brasil ganhou, ninguém lembra. Ninguém lembra. Quando você perde. Foi o Márcio, perdeu, não foi? O Márcio Santos, na primeira batida. Foi o Márcio Santos. Foi o Márcio Santos, perdeu, mas tem que fazer um esforço para lembrar. Não, é evidente. Não, e também ninguém lembra. O Platini perdeu o pênalti nesse jogo. Brasil foi, né? Daí ele garantia a vitória. Isso. Aí ele perdeu, voltou, o Brasil fica igual. Olha, o Wilson Montalvão de Belo Horizonte, é verdade que você nunca fez um gol no Cruzeiro? Já nós estamos falando de peso, é verdade? É verdade. No Cruzeiro? É verdade. E olha que o Cruzeiro é demais, né? Você devia convidar o Cruzeiro para fazer o primeiro jogo contra o Rio de Janeiro. Você joga e mete um gol. Foi o Raul no gol, combina do Raul. Que gozado, que dado curiosíssimo. Deve ser o único grande clube brasileiro. E era o clube, eu acho que eu joguei só umas 3 vezes contra o Cruzeiro, muito pouco. Nós no clube, aliás, os campeonatos brasileiros, a gente se cruzava pouco, muito grandes, do futebol brasileiro, né? Grandes times. Era por chave. Isso. Só um minutinho, dá pra gente chamar a pesquisa antes de acabar esse bloco, só pra gente ver como é que tá? Tá curioso para saber? Vamos ver lá, vamos ver. Se o Túlio pode ficar na O Túlio reserva ou não? pode ou não pode ficar na reserva? Vamos ver. Arrebentei com o jogo. E o presidente Médici, vendo o jogo, ficou entusiasmado comigo, perguntou por que eu não estava na seleção. E a imprensa unânime, todo mundo quer dar na seleção, menos João Saldanha. Falou, mas ele não é dono da seleção. Aí foram no João Saldanha, falou, João Saldanha, todo mundo quer dar na seleção, inclusive o presidente. João Saldanha, assim, que quem pegou e falou assim, ó, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Aí a imprensa voltou no presidente. Aí ele chegou e falou, então tira o homem. Aí o João Avelanche não tinha como fazer, tirou. Entrou o Zagallo, convocou 5. Entre os 5, eu. Tem que ter amor, tem que ser paixão, tem que ter ternura, tem que ter carinho. Porque senão o cara não vence. E Dadá venceu. Eu venci contra tudo e contra todos. Como ninguém, a grande área. Mas quem pensa que a era Dario acabou vai ter uma surpresa. Mesmo no modesto Udinese, o Galo foi vice-artilheiro com 19 gols. Apenas um gol atrás de Paulo Rossi, da toda poderosa Juventus. Em 85, Zico volta para a Gávea. Em um jogo contra o Bangu do Rio de Janeiro, Golias contra-ataca. Nesse lance, Márcio Nunes, no desespero, acerta Zico. Essa noite de quinta-feira, iria acompanhar o Galo nos anos seguintes. Uma nova luta contra os Golias das cirurgias e das salas de musculação. Uma luta solitária. Eu acho que todo esse carinho que eu tenho recebido, isso daí é que cada vez vai me dando mais forças para mim poder voltar a retribuir com aquilo que eu mais sei, que é jogar futebol. Eu acredito que deva continuar esse trabalho por mais 1 ou 2 meses, até ser liberado para começar o trabalho de campo. Essa última fase que eu estou fazendo na musculação tem ido muito bem, a perna ganhou uma boa resistência, a musculatura tem reagido muito bem, então eu estou muito ansioso de que possa ser liberado nessa próxima consulta. Eu acho que se não existisse a violência dentro do futebol, eu não estaria fazendo esse sacrifício, todo esse esforço, e aí estava travando essa luta por uma maldade de um companheiro meu de profissão. Aquilo foi um momento muito significativo para mim, voltar a jogar futebol, né? Porque eu não queria parar
por ter levado uma pancada e não poder mais jogar futebol. Então eu fiz todo o possível para dar essa volta por cima e parar realmente em condições normais e apresentando um belo futebol. E agora, cruzou! Zico! 1986 é ano de Copa. Dessa vez a festa é no México. Zico participa de uma luta em campo e outra fora dele. A recuperação é lenta. Contra a França, o Brasil perde nos pênaltis e Zico deixa a oportunidade de ganhar o único título que não possuía escapar. Acho que foi o Brasil que saiu totalmente desacreditado, que nós conseguimos crescendo na competição. Infelizmente não chegamos à finalista. Nós temos aí perdidos Copa do Mundo porque tivemos divergência dentro das comissões técnicas, de jogadores. Em 86 foi assim, em 90 foi assim, e isso às vezes destrói uma equipe. Em 82, questão de vaidade, em 78 a mesma coisa. Então, antes da competição, a Copa do Mundo é uma competição muito difícil, porque ela dá uma repercussão muito grande. Se você não tiver a cabeça no lugar, acaba se deixando levar. Antes de começar, você vê o grupo unido, vê o grupo coeso. Quando você vai conquistando vitórias, que alguns vão aparecendo mais do que os outros, aí começam as divergências. E isso é muito perigoso. Se você não tiver um alto comando, aí você acaba deixando levar por isso. E às vezes um elo que se arrebente faz com que você possa perder uma Copa do Mundo. O Galo ainda leva o Flamengo a mais um título nacional. Em 1987, vence o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Ailton, Zinho, Andrade, ele tem o Zico. O toque na frente pro Bebeto, Tafarel, gol! No Rio, o bicampeonato da Taça Guanabara de 1989 é o último título do menino que sonhava com um ídolo Dida. Zico se despediu do futebol brasileiro. Foram 1.043 gols, 11 títulos estaduais como profissional, 4 nacionais, um sul-americano e um mundial. O maior título que eu tenho não são meus gols, não são meus campeonatos, o maior título que eu tenho é a minha dignidade profissional, da carreira que eu abracei, que eu me dediquei, e ser hoje respeitado por todos aqueles que estão trabalhando comigo, e principalmente meus companheiros de classe. Eu acho que isso é o grande título que eu tenho, que eu não trocaria por nada, mesmo sendo campeão do mundo e sendo um mau caráter. Então, eu acho que isso daí não nos leva a nada. Eu abracei uma carreira, me dediquei a uma carreira, sempre respeitei aqueles que estão à minha volta e, graças a Deus, o velho Antunes me deu esse grande título que foi realmente saber respeitar as pessoas e saber se dedicar àquilo que você se propõe a fazer. Oen Orochiko Sayonara. Foram 22 anos derrubando para que pudéssemos ver a bola, rolar redonda. Para o cidadão Arthur Antunes Coimbra, parabéns. Para o jogador Zico, muito obrigado. Valeu. E agora como é que eu fico na... Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. A música, do jeito que vocês trazem ela com muita paixão, muita paixão. Olha, em 19...